Peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao 17. Vou botar aqui que fica mais fácil. Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Jesus lava os pés aos discípulos. Os irmãos que puderem ficar em pé, só para fazermos a leitura do texto, por gentileza. Vamos falar hoje sobre o discípulo e o serviço. Coisa boa, né? Quanto é importante pensarmos como nós servimos a Deus, servindo ao próximo, servindo a igreja. Verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o verso 1. Verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, se lavou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais já está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, recorremos a Ti para que o Senhor possa, ó Pai, nos edificar por meio da exposição da Tua palavra. Por alguma razão, Senhor, o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje a falar, a pregar, a ensinar, a expor a Tua palavra, Senhor. Capacite-nos, ó Deus. Use desse texto para a edificação do Teu povo, dos visitantes e todos aqueles, ó Deus, que nesse momento terão acesso à explanação dessa palavra. Isso nós te pedimos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, estejam assentados. Vamos falar sobre o discípulo de Jesus e o serviço. Isso nos leva, nos remete à compreensão de que a nossa vida cristã, meus amados irmãos, é uma vida cristã serva. Tudo bem? Serva. Não é sem sentido que a maioria das cartas elas têm o seu termo de abertura o apóstolo se identificando como servo, como escravo do Senhor Jesus Cristo. Isso não é sem sentido, não. Isso é importante. Por quê? Porque a nossa credencial ela não está firmada ou baseada no título que nós temos, na nomenclatura que nós temos. Mas a credencial
daquele que se coloca a servir a Deus consiste num coração humilde para servi-lo. Então, qual é o nosso objetivo como servos de Deus? É servir. Para isso que nós estamos aonde estamos. É para isso que você está onde você está. Para servir. O Evangelho de João, eu acredito que os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de trabalhar os evangelhos. Não me recordo se o Evangelho de João todo, mas alguma coisa, com certeza, os irmãos já perpassaram aqui, nós também, algumas exposições também já perpassamos aqui. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Vai enfatizar a sua identidade divina, a sua missão redentora. E a partir do capítulo 13, que foi o texto que nós aqui lemos, ele se inicia e tem no seu contexto o discurso do Cenáculo, onde Jesus aqui prepara os seus discípulos antes da sua partida. É interessante a gente voltar os nossos olhos para esse momento. É o momento em que o pastor está para ser ferido e as ovelhas fugirem. Ele disse isso a Pedro, né? Chegar um momento em que vão ferir o pastor, as ovelhas vão ficar dispersas. Aparentemente, é o que acontece no momento que Jesus é preso, nós já conhecemos o texto que mostra isso. E aqui nós vemos não apenas uma questão de ensino, mas nós vemos aqui Jesus trabalhando a formação do caráter dos seus discípulos. Uma coisa é você ensinar, outra coisa é esse ensino produzir resultados. Por isso que a gente sempre bate nesta tecla. A questão aqui não é o discurso teológico. A questão aqui não é sermos bons expositores da doutrina. A questão aqui é o que esta teologia, esta doutrina produz na nossa vida. A questão aqui não é sermos bons conhecedores da Bíblia. Que, de fato, o conhecer perpassa. É importante ler, entender, saber as histórias, as narrativas bíblicas, saber o que está na Bíblia, mas não basta só isso. Conheço várias pessoas que são conhecedores da Bíblia. Citam a Bíblia quase que de cor, para ser bem verdadeiro aqui com a colocação. Mas a questão é, no nosso trabalho, no nosso lugar no corpo de Cristo, nós somos servos, somos discípulos. Se, portanto, somos discípulos, além de recebermos o ensino que precisamos receber, esse ensino precisa moldar o nosso caráter. Interessante que, recentemente, para ser mais preciso, no domingo passado, eu recebi a visita. Quando eu cheguei da Igreja Presbiteriana Betel, já era em torno de umas 23h30, 11h30 da noite, 23h30. Recebi a visita de um indivíduo que já se afastou do Evangelho, já tem aproximadamente uns 11 anos, em que ele abdicou da fé. Ele não só se afastou por problemas na vida. Além de se afastar, ele abdicou da fé. Eu não quero saber mais da fé cristã. Não quero estar mais no meio. E aí, domingo agora, ele me procurou, dizendo que na época não estava bem, estava com distúrbio. Enfim, falou, explicou, mas com certeza não justifica a real situação. Porque, embora seja ele ainda um exímio expositor da teologia e do texto bíblico, o seu caráter ainda não foi moldado pelo mesmo evangelho que ele diz conhecer e pregar. Essa é a grande questão. Porque se o evangelho não moldar o nosso caráter, jamais seremos servos de Cristo. Só é servo de Cristo quem tem o seu caráter moldado pelo evangelho. Aqui Jesus dá um grande ensinamento aos seus discípulos, de humildade, verdade. Isso faz a cabeça deles confundirem, porque para os gregos servir é uma coisa desprezível. Para os judeus também servir é uma coisa desprezível.
Mas Jesus dá um grande exemplo, um grande ensinamento. Mas mais do que ensinar e mostrar como se faz, Jesus molda o caráter dos seus discípulos. No Antigo Testamento, meus irmãos, o conceito de liderança sempre frequentemente está associado à autoridade. Quem lidera, quem tem autoridade. Né? Todavia, textos como, por exemplo, Isaías 53, mostra que quem tem autoridade serve. É aqui que Jesus está batendo, aqui é o X da questão. Aqui é a incógnita que os discípulos precisam aprender e descobrir aqui. Aqui é que mora a verdade. Aí Pedro vira para ele, não, de maneira nenhuma. Como assim? Tu és mestre, Senhor? Se ajoelha a lavar os meus pés empoeirados? Não, é o contrário. Eu devo lavar os teus pés e te servir. E aí Jesus diz para ele o quê? Não. Você não entende a profundidade do que eu estou fazendo aqui, mas você vai entender. No vosso reino, na vossa compreensão, na vossa filosofia, nos vossos ensinamentos, é fato que o menor serve o maior, mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser visto como alguém de destaque, esse tem que ser o menor e esse tem que servir. É assim que o nosso caráter é moldado. É assim que funciona nas leis do reino de Cristo. E Isaías 56 não foge à regra. Por quê, pastor? Porque já aponta aqui para um servo que lidera, mas lidera por meio do servir. E um servir que consiste em sofrimento. Não alguém que está sentado para ser servido e ter pessoas ao seu redor para lhe proporcionar o bem-estar. Pelo contrário, ele se faz homem, ele se humilha, passa por humilhação, como nós mencionamos aqui no momento da ceia. Cristo Jesus aqui está redefinindo completamente o conceito de grandeza que está na cabecinha deles. E que está na nossa também, que nós precisamos entender bem. Tem pessoas que, às vezes, por assumir certas posições, acham que ele é o supra-sumo. Como diz no adágio popular, no ditado popular, parece a última bolachinha do pacote, né? Não é assim que diz por aí? Só que não é assim que funciona, não. Só tem um que é o cabeça, é Cristo. Só tem um que é Senhor. Só tem um que é mestre. Só tem um que... Nós somos servos. E devemos entender e compreender isso. João, capítulo 13, mostra para nós aqui o momento da última ceia. O clima, ele é solene. Da mesma forma que nós chamamos a atenção dos irmãos para que possamos ter o coração voltado, o entendimento aplicado na administração da ceia, o clima nesse momento entre Jesus e seus discípulos é um momento solene. Jesus sabe, diz o versículo 1 que nós lemos no capítulo 3, ele sabe que a sua hora está chegada. Ele sabe que ele vai suar gotas de sangue, ele sabe que ele vai subir no madeiro, será pregado no madeiro. E sabe que o momento de humilhação se aproxima mais do que em qualquer outro momento. A ponto dele subir e orar, e voltar e orar e dizer, Pai, se possível, passe de mim o cálice sem que eu tenha que beber. Se não for possível, faça-se a tua vontade. E assim se segue. Algumas vezes os irmãos conhecem muito bem. Aqui o texto no versículo 2 diz que Judas já está posto, influenciado para a traição. Satanás já encheu o seu coração. A cruz é iminente. É um momento crítico. E aí Jesus realiza um ato inesperado. Lava os pés empoeirados dos seus servos, dos seus discípulos. O discípulo verdadeiro, meus irmãos, à semelhança de Cristo, sempre há de se demonstrar, de se expressar em serviço de humildade. À semelhança daquilo que Jesus nos ensinou. Que coisa maravilhosa, porque Jesus não só é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto é, ele não só é o sacrifício para a nossa redenção, mas ele também se torna o padrão de vida
servo de como agradar o Pai. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Abre aspas, Calvino diz que Cristo não apenas nos exorta a termos humildade, mas nos dá Ele mesmo como exemplo do que é ser servo, ser um servo perfeito, humilde, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Que texto maravilhoso, meus irmãos. O mundo que nós conhecemos e vivemos, também na época dos discípulos não era diferente, sempre vai definir liderança como poder, controle, posição, destaque, holofotes, renome e assim por diante. Porém, Jesus define liderança no seu reino como serviço, humildade e entrega. O discípulo cristão não se mantém no quesito do quanto somos servidos, mas do quanto nós servimos. Isso aqui acaba com a nossa arrogância e a soberba do nosso coração. A questão aqui não é quantos eu tenho para me servir, quantos me rodeiam para me servir, é quantos eu tenho me dado para servir. No texto, meus irmãos, quero aqui destacar 3 verdades aqui importantes sobre o serviço que devem caracterizar o discípulo de Jesus. Primeiro, o servo, no seu serviço, precisa entender que essa inclinação para servir nasce do amor a Cristo. Por isso que na igreja, quando a gente percebe as pessoas muito envolvidas no trabalho da igreja, nas coisas da igreja, e quando isso não é movido por amor, e fica claro, fica nítido, porque isso se torna peso, né? Se torna motivo de reclamação, de murmúria. Quando as pessoas fazem na igreja as coisas dizendo que está fazendo para Deus, mas não faz movido pelo amor, é melhor não fazer. O resultado é terrível, é desastroso, é trevas. Não adianta, porque a Deus nós não enganamos. Servi-lo sem amor, meus irmãos, é como o sino que nós tocamos na hora do intervalo para os irmãos retornarem aos bancos da igreja. Só faz barulho. Tem pessoas na igreja, pastores, presbíteros, membros de igreja, que só fazem barulho. Mas não passa disso. É como as latas que antigamente se amarravam nos carros, quando alguém se casava, para todo mundo saber, ali está indo. Não adianta, meus irmãos. Barulho não seduz o coração de Deus, se os irmãos me permitem usar essa paixão aplicada a Deus. Não adianta, não vai enganar os olhos do Senhor, Ele conhece seu coração, conhece o meu. Por isso que Ele vai dizer, culto prestado a Deus tem que ser com o coração e com a alma. Servir a Deus tem que ser com toda a nossa alma, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Por isso que não dá para dividir. Aqui não tem meio termo. Ou somos ou não somos. Mas eu estou no meio. Não, não tem meio. Se não é, então, não é. Só tem 2 realidades aqui. Ser e não ser. Desculpe atentar um pouco mais para a questão filosófica, mas a verdade é essa. Ou somos ou não somos. Não existe meio crente, meio servo, meio discípulo. Ou somos ou não somos. Não tem como. Tendo amado os seus, o que ele faz? Amou-os até o fim. E Jesus disse que existe uma razão pela qual o mundo reconhecerá que você é um discípulo dele. Uma discípula dele. Não é pela roupa que vestimos, não é pelo serviço que prestamos na igreja, embora isso faça parte da vida cristã. Mas é pelo amor. Quando vos amardes uns aos outros. E quando o amor está envolvido, as coisas se tornam um paraíso. Por que muitas vezes vivemos crises? Por falta de amor, seja dentro de casa, seja, enfim, na igreja principalmente. E aí, meus irmãos, o servo do Senhor sabe que o serviço que ele presta nasce do amor a Cristo. Você ama Jesus? Fala para dentro do seu coração. Faça uma análise na tua alma, no teu ser. O que você faz e desenvolve? A tua vida cristã é uma vida de amor ao Senhor Jesus? Você já parou para pensar
o que seria você sem Cristo na sua vida? Você consegue imaginar a tua vida sem Cristo? Se isso te traz pavor, temor, e a sua alma se sente verdadeiramente no inferno, e você não consegue entender o que seria da sua vida sem esse amparo de Deus na sua vida, sem você viver com esta fé, se você não consegue se lançar no pecado, na maldade, na perversidade, se você sabe que na sua vida existe algo que te ampara, te sustenta e te mantém de pé, isso faz, meus irmãos, entendermos que o serviço que Jesus mostrou aqui não pode ser motivado por obrigação. Se fazemos por obrigação e não por amor a Ele, não dá. Ele levanta-se, tira suas vestimentas, assume uma posição de servo, é o rei, mas se ajoelha diante dos servos. É assim que começa o verdadeiro servo, a sua vida de discipulado, de discípulo. Começa no amor que se expressa em ação. Senão, você pode dar teu corpo para ser queimado, você pode dar todos os teus bens. Por isso que nós não entramos aqui no mérito da caridade. Aliás, até discordamos da tradução que traduz a palavra amor lá do grego como caridade. Porque parece que é só fazer as boas obras. Nós não somos espíritas kardecistas ou qualquer linha dessa natureza. Achar que as boas obras feitas simplesmente por fazer vão dar resultado que não vão, se o amor não nos move. E aí, meus irmãos, fica complicado. O verdadeiro serviço nasce do amor, não da obrigação. Amar é agir em favor do outro. Discipulado, vida cristã de servo, envolve disposição prática. Não é só teoria, não. Segunda coisa, meus irmãos, servir a Cristo exige humildade e transformação. Versos 6 ao 11, que eu não vou ler de novo, porque o tempo avança. Mas dá uma lida, retoma o texto em casa. Pedro resiste. Aí ele responde a Pedro. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. A questão, muitas vezes, é o seguinte também, né, meus irmãos? A dificuldade, às vezes, não é só servir, não, mas também de ser servido. A questão não é só saber que, que alguém tem que ser pastoreado, mas também se deixar pastorear. Aqui que Pedro está dizendo, não, Senhor, não quero ser servido por você, pelo Senhor. Quero ser servido por ti. A gente, às vezes, gosta de servir, gosta de ajudar, mas não gosta de receber ajuda no momento que a gente precisa. A gente gosta de orar pelos outros, mas a gente não compartilha uma necessidade que a gente tem. Claro, não com todo mundo. Na igreja a gente precisa saber em quem a gente vai buscar uma orientação, uma oração, né? Mas lembre-se, meus irmãos, existe uma máxima aí que eu acho que ela vale muito para essa questão. Independência é morte nesse sentido. Por isso que nós somos um corpo. A gente serve e, ao mesmo tempo, também somos servidos. Todos nós passamos lutas e dificuldades. Não é vergonha nenhuma estar passando por lutas e dificuldades. Vergonha é achar que estamos sozinhos, abandonados, que ninguém nos ama. Às vezes acontece. E Jesus responde, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha só a dimensão disso que Jesus está dizendo. Primeiro, purificação espiritual, questão de salvação. É salvo ou não é? E diz o texto que ele falou isso exatamente porque sabia que entre eles tinha um que não era eleito. A não ser para executar aquilo que faria com que Jesus seguisse a crucificação. Né? E a necessidade contínua de limpeza, que é a santificação. Vós já estáis limpos. Né? Não precisa lavar a cabeça, lavar o corpo todo, a não ser os pés. Isso também nos ensina muito, né? Que a vida cristã é um processo de santificação contínua. Uma vez salvos pela graça de Deus, eleitos por Ele, nós precisamos o quê? Pela graça dele, vamos perseverar. O Evangelho, a palavra vai trabalhar na nossa vida. Né? Precisamos da obra de Cristo antes de imitá-los. Senão vai ser como aqueles exorcistas da época lá do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos. Acha que apenas por saber usar algumas palavras do meio me faz parte
de ser um discípulo ou servo do Senhor. Não vai funcionar. Tem um montão de gente vivendo uma vida cristã assim. Porque sabe mencionar o nome de Deus em hebraico, o nome, sei lá, de Jesus. Né? Pode ver, na maioria das vezes, no contexto mais banal da vida, todo mundo sabe chamar Deus e sabe falar de Jesus, só que isso não funciona. Essa é a grande questão. Nós precisamos da obra dele, da regeneração na nossa vida, antes de praticarmos aquilo que ele nos tem determinado para praticar. Mas o pecado, a depravação total, o orgulho impede tanto o servir quanto o ser servido. E aí, meus irmãos, só a misericórdia do Senhor. Mas a humildade é essencial para a vida do discípulo. Por último, terceiro ponto, servir deve ser para nós o modelo do discípulo. Não dá para pensar a vida cristã fora desse padrão, meus irmãos. Não dá. Não existe vida cristã, a não ser quando estamos carecendo do auxílio e do amparo dos irmãos, que a gente deixa se cuidar. Do contrário, a prioridade é realmente, meus irmãos, nos colocarmos, servirmos a exemplo de Jesus Cristo. E ele diz, eu vos dei o exemplo. Então siga, aqui, é assim que se faz. É simples assim? É assim que se faz. Ele pega o ato e transforma isso num princípio. Pronto. É aqui que vocês precisam caminhar. O mestre serviu, o Senhor se humilhou, logo, nós como discípulos vamos ser melhor do que ele? Vamos ter arrogância, soberba? Não, pelo contrário, se ele serviu, nós devemos fazer o mesmo. E aí, então, ele conclui com a promessa. Bem-aventurados sois se o praticardes. Por isso, meus irmãos, o discípulo na vida prática é algo maravilhoso, né? A gente, às vezes, vive um evangelho, um cristianismo muito no mundo das ideias. Né? Parece que a gente está lá comungando lá com Platão, com Sócrates, com não sei mais quem, Aristóteles, é só no mundo das ideias. Bonito ser cristão. Hoje, na verdade, as pessoas vivem o cristianismo muito nas ideias. Só que nas ideias, meus irmãos, não funciona. Conhecimento sem prática é um conhecimento incompleto. A verdadeira felicidade está em obedecermos a palavra do Senhor e os seus mandamentos. Por isso concluo que Jesus mostra que ele vai redefinir completamente o significado de ser grande. Porque ser discípulo dele é amar como ele amou, servir como ele serviu, viver como ele viveu. Por isso, apliquemos o seguinte, meus irmãos. Examinemos constantemente a nossa disposição na igreja para servir. O que nos move? Às vezes a pessoa fala, eu estou fazendo isso aqui por causa de outras coisas. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, não sei o quê. Pensa assim para ver só. Se esse serviço que nós prestamos vai ter valor diante de Deus. Não faça assim, não pense assim, não, ó, e pratique. Estou fazendo porque eu faço por amor ao meu Cristo. E por amor àqueles a quem ele me deu para amar. Porque até Judas, o traidor, recebeu afeto e amor. E Jesus estava lá também por causa dele. E Jesus o chamou de amigo. E Jesus o deu a oportunidade de estar entre os seus discípulos. Segunda coisa, aplique. Busquemos oportunidades práticas de servir os outros. Sempre terá uma oportunidade de fazer um bem ao outro. Nem que seja uma oração, nem que seja um sorriso, nem que seja um abraço, nem que seja na igreja, poxa, foi bom te ver, nem que seja isso. Às vezes a gente entra calado e sai mudo da igreja. Às vezes nem nós somos edificados. Isso precisa ser mudado. Por último, lembre-se, ou lembremos-nos, o caminho da grandeza no reino de Cristo passa pela via da humildade. Não tem outra forma. Por isso que o discípulo verdadeiro jamais buscará a sua posição. Como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós sempre estaremos
como bons discípulos e verdadeiros servos do Senhor, sempre nos inclinaremos a servir, assim como Jesus nos deu o exemplo. Amém? Que Deus assim nos abençoe.